pegada um pouco mais. Tá. Tá. Deixa eu compartilhar então daqui agora. Bem, vamos lá. Antes de compartilhar, boa noite a todos. Bem-vindos aqui ao nosso workshop aqui, Investir com Humildade, o investimento com humildade. Na verdade, qual é a ideia nossa aqui nesse workshop, tá, gente? A gente no dia a dia, quando fala de investimento, fala muito de produto, 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 produto. É CDB para cá, LCI para lá, ação para cá e tal, POI. Mas o investimento se faz de duas partes, né? O investimento ele tem uma parte que é a pessoa e uma parte que é o produto. E a gente perde muito tempo falando do produto e pouco tempo falando do que de fato deve fazer, que é falar da pessoa, falar de quem investe, do investidor. E o que a gente vai fazer nesse workshop aqui, e a gente tem intenção de fazer outros, é estar falando um pouco sobre como é esse nosso processo decisório, como é esse processo que vive num misto entre cognição, razão e emoção, e às vezes com muitos fatores que a gente não consegue perceber. Nem às vezes quando a gente deixa claro isso, nem às vezes quando a gente chega até a situação onde a pessoa vê, tem evidência de um problema e admite. E o que a gente vai falar aqui nesse hoje, aqui, falando um pouco de ego e viés de confirmação, é que muitas vezes a gente prefere seguir o caminho que a gente quer seguir e não o caminho que a gente talvez devesse fazer um sacrifício e deveria segui-lo. Então, vamos compartilhar agora a tela aqui. Não vai ter apresentação, tá? O que a gente vai estar mostrando é simplesmente alguns momentos aqui, a nossa pesquisa do Mentimeter aqui. E aqui a gente tem 10 respostas aqui, interação, espero que a gente já esteja fazendo um pouco disso, tá? Alguns casos aqui, a gente vai contar algumas histórias, talvez não casos, aprendizado sempre fundamental, a gente vive porque aprende, conhecimento, consciência, debate, conscientização, edificante, vamos tentar entregar um pouquinho de cada dia. Vocês sabem que, na média, eu entrego um pouco de cada coisa. Então, vamos ver se a gente consegue entregar um bom produto na média. Tá? A gente vai falar um pouquinho de cada coisa dessa. Um pouquinho vai ter um pouco de interação, aprendizado. Vamos tentar. Eu acho que o nosso grande objetivo é que a gente saia daqui com uma reflexão. A gente costuma brincar na HB que a gente não tem resposta para tudo, aliás, tem poucas respostas, mas a gente tem muitas dúvidas e quer compartilhá-las e quer ajudar as pessoas a pensarem. Tá? Então, o nosso tempo aqui é de mais ou menos, aqui a gente vai estar falando aqui em torno de mais ou menos uns 40 minutos, tá? A ideia é essa, não é passar muito nem pouco disso, é ficar em torno disso. E a gente vai ter essas interações aqui, mas, por favor, fiquem à vontade ao longo do caminho para perguntar, e se quiserem, no final, a gente pretende deixar alguns minutos para um bate-papo, tá? Então, vocês fiquem à vontade para a gente ir interagindo aqui, tá ok? Deixe-me puxar isso para cá. Vamos parar, então, aqui um pouquinho agora. Bem, a primeira história que eu vou contar aqui, vocês vão ver que a pegada aqui não é muito usual, porque a gente vai falar muito aqui da pessoa e pouco do investimento, e a gente vai construir uma jornada que vai desembocar, vai chegar lá no final no investimento. Então, a primeira história que eu vou contar aqui é uma história, algumas delas, as primeiras, não tem nada a ver com investimentos, inclusive, elas têm a ver com as nossas crenças, elas têm a ver com aquelas coisas que estão empedernidas aqui na nossa alma. Então, por exemplo, quando a história na Covid, né, logo no mais no final da Covid, o G1 fez algumas matérias sobre vítimas da Covid. Uma das histórias que mais me chamou a atenção foi a história da Dona Maria das Graças, uma pessoa de 71 anos que vivia sozinha, vivia se informando em grupos de WhatsApp, viu o dia inteiro em grupos de WhatsApp, em grupos de Facebook, e ficava naquele mundo dela, absorta naquele mundo dela, né? A filha morava um pouco distante dela, né? Ligava para ela todo dia, a mãe dizia que estava bem, sempre reclamando de alguma coisa. A filha foi descobrindo que a mãe estava gripada, a mãe estava dizendo que estava tomando medicação e tal. A filha foi notando que ela foi piorando, até que um dia ela foi na casa, a filha saiu de casa, foi na casa da mãe, chega na casa da mãe, vê a mãe num estado péssimo, praticamente sem voz, e interna a mãe. A interna não, leva a mãe para o hospital, chega lá, a mãe tem um diagnóstico de Covid, primeiro preliminar de Covid, vai para o UTI,
E ela morre, infelizmente, na UTI, mas qual é a grande, é, digamos, a grande moral dessa história? Ela entra na UTI pedindo para não ser internada, falando que iam matá-la lá dentro e iam dizer que era uma estatística da Covid. Ela morreu, na verdade, de Covid, achando que tinha uma gripe e que ia fazer parte de uma estatística. Assim, olhando todos os números, principalmente posteriormente, a gente vê o seguinte: ela tinha uma verdade com ela. Ela não quis abrir a mão da verdade e, mesmo diante das evidências, ela não se questionou hora nenhuma. Isso acontece conosco, investidores, com uma frequência maior do que a gente consegue pensar. Nossas verdades ficam muito fortes e essas verdades a gente tem medo de ameaçá-las, tem medo de questioná-las, tá? Vamos fazer agora aqui uma rápida interação mais uma vez, só para conhecer um pouquinho mais vocês, tá? Então, podem ir lá no QR, podem ir no próprio celular, já deve ter uma página nova lá, pedindo para vocês com uma pergunta lá. E eu já vou colocar aqui, enquanto isso, já vou compartilhar a nossa tela aqui. Tá, tá aí a nossa enquetezinha aqui, ó. Ah, tem. Você costuma assistir canais ou ler jornais que defendem ideias diferentes das suas? Duas pessoas sim, duas pessoas não. Vamos lá, só para a gente entender um pouco mais a plateia. Gente, nunca tem certo nem errado, hein? Por favor. Vamos lá para entender um pouquinho mais como é que é o nosso grupo aqui. Vou esperar mais 10 segundos, hein? Ah, ó, vamos para a próxima então, hein? Para a próxima. Pessoal, só dois, só quatro pessoas, né? Opa, agora tem um três com dois. Pronto. Não pode pensar muito para responder, não. Se pensar muito é porque está racionalizando, está querendo parecer assim que, ó, uma pessoa. Não é para ser o eu projetado, é para ser o eu de verdade. Por favor, hein? Para a próxima. Que tá, aqui não está passando, vai passar agora. Só um minutinho que não está passando aqui, deixa eu ver por quê. Parar o. Vou ter que parar o compartilhamento e fazer de novo. Espera aí. Deixa eu ver o porquê que não está. Agora foi. Então, vamos lá. Sim, agora vai. Pronto. Um dos meus influencers mais queridos declarou volta aqui no outro candidato, em alguém que eu não gosto, alguém que personifica aquela coisa ruim que você não gosta, seja um outro candidato, seja alguém, pode ser, pode ser, pode ser alguém que você é presidente de clube, eleição para qualquer coisa. Ah, que bom, tem um grupo aqui mais tranquilo, beleza. 5 pessoas, tranquilo. Próximo. Tá tão engraçado que ele não está passando. Ah, boa, agora. Essa foi mais fácil, todo mundo respondeu, tá vendo? Essa ficou mais tranquila. É alguma coisa aqui do compartilhamento, que é só parar que ele muda a tela. Pronto. Vamos de novo. Então, se é assim. Pronto. Meu melhor amigo começou um namoro, ou amiga começou um namoro com um eleitor convicto de outro candidato. Né? Também, se quiser, pode ser assim: você é palmeirense e começou alguém, o seu melhor amigo tá namorando uma corintiana e agora, ou flamenguista, né? Você é tricolor, tá vascaíno, está namorando agora uma flamenguista, né?
Olha, que grupo elevado, hein? Bonito. Aqui a gente tem um viés melhor mesmo, né? O grupo é um grupo mais, com certeza, um grupo mais tranquilo, né? Pessoal que está mais ligado aqui no estudo e tal. Bem, ok, temos um grupo, então, que é um grupo menos polarizado. E todo mundo sabe, hoje todo mundo tem acompanhado, a polarização tem sido um grande problema hoje para a gente, né? Para vocês terem ideia de alguns dados básicos aqui, né? Algumas pesquisas, os Estados Unidos está mais avançado. Recentemente, a Folha fez algumas pesquisas muito boas sobre eleitores no Brasil, mas a política dá informação muito boa. Uma delas, por exemplo, foi feita uma pesquisa com eleitores do Bill Clinton e eleitores do George W. Bush, né? E é impressionante como a história do Bill Clinton com a Mônica Lewinsky, por exemplo, ela não incomoda muitos eleitores do Clinton. Mas as histórias do Bush invadindo o Iraque, a princípio por questões de guerra química, incomoda muitos eleitores do Bill Clinton. Mas a questão do Iraque já incomoda o eleitor do Bill Clinton e não incomoda do Bush. Vejam que é uma questão assim, cada um tem um lado e é mesmo nível de gravidade. Os dois mentiram, claramente, né? Uma pesquisa feita em 2016, na eleição Trump contra Hillary, mostrou que a maioria dos eleitores da Hillary não tinha nenhum amigo que tinha votado no Trump. E o contrário também é verdade. Os eleitores do Trump não tinham nenhum amigo que tinha votado na Hillary Clinton. Tá? Essa é mais curiosa ainda, gente. É um estudo que foi feito com ressonância magnética, aquele negócio, você bota os eletrodos na cabeça das pessoas e botaram discursos, né, para a pessoa ir ouvindo. O que é que perceberam? Um eleitor do Bush, né, do George Bush, por exemplo, quando o George Bush vem falando alguma coisa e fala uma besteira estrondosa, alguma coisa muito contraditória, o eleitor do George Bush, ele pega aquele ponto e aquele ponto para ele é sensível. As áreas do cérebro dele que estão ligadas à insatisfação e indignação ficam ativadas. Quando é uma bobagem dita pelo John Kerry, na época, né, ele acha que tudo normal, porque o John Kerry pode falar uma bobagem. Para ele, esse negócio não sensibiliza. E é o oposto. Mas por que, quando é o George Bush falando, ele fica indignado, ele vê um problema, e quando é um eleitor do John Kerry não vê o problema, e o contrário também é verdadeiro, para não ser repetitivo. Tá? O que acontece? Pesquisas mostram que a gente gasta mais da metade do nosso tempo lendo o quê? Só aquelas coisas que vão ao encontro do que a gente gosta, ao encontro do que nos interessa. Tá? A gente vive num ambiente onde, mais uma vez, quando a gente fala de polarização, e nos nossos investimentos, vocês vão ver mais para frente, isso não é tão diferente. Quando a gente fala de polarização, a gente fala de crenças arraigadas. Tá? Vou colocar uma aqui agora para vocês, e essa tem mais apelo para quem é mais ligado nessa questão do ESG. Tá? Vamos andar aqui. Não, só um minutinho. Peraí, deixa eu tirar aqui e passar primeiro o slide, senão não roda. Pronto, agora vai. Pronto. Ó, algumas pesquisas aí, vejam o que vocês acham. Fazer um saco de papel consome 3 vezes mais água do que um saco plástico. Vocês acham que isso é verdade ou isso é mentira? Ah, vamos lá. Isso é difícil, né? Tá, temos aqui dois na verdade, um na mentira, o resto está meio assim, sem saber muito bem o que responder. Ok, vamos para o próximo. Bem, vamos ter que parar para passar o próximo aqui, porque está travando na. Tem que ver o que está acontecendo. Vamos ter que parar aqui e fazer.
A outra passada de tela. Ah, vamos ver esse aqui agora. É preciso 91% a mais, né, de energia para reciclar meio quilo de papel do que meio quilo de plástico. Vai contra tudo que a gente ouve falar de preservação, né? Ah, jogo empatado aqui, hein? Jogo empatado, jogo empatado. Certo, vamos para o próximo, então. Vamos tentar aqui, né? Vamos tentar porque, olha, mentira, não pode ser verdade, não me diga isso. Vamos lá, espera aí. Vamos parar aqui. Infelizmente, está com algum problema que a gente não. É aquele negócio, de manhã a gente testou e funcionou, né? Mas agora, obviamente, vamos lá. Ao ler essas frases, né, o que que você sentiu? Qual foi a reação mais próxima dessas que você ficou assim? Você sentiu, ficou perplexo? Teve uma sensação assim de que, oh, eu já imaginava, isso é coisa de negacionista. Tá certo. Ninguém mandou também que o cara é um negacionista, tá certo. Tem aqui um. A gente hoje está, independente das sentenças e tal, cada um vai fazer pesquisa, vai descobrir com um monte de coisa. Quem sabe faz pesquisa, sabe que dá para descobrir muita coisa. Mas, assim, a gente hoje tem crenças bem arraigadas sobre essa questão da sustentabilidade, e, obviamente, essa questão ela traz para a gente hoje um certo incômodo que desafia hoje um senso comum, né? Na verdade, o que a gente está vendo até agora, nesse nosso bate-papo aqui, é que, nós temos um processo mental básico, e até nome, né, como todo acadêmico dá nome para as coisas, né, que se chama Choice Supportive Bias, né, que em tempo real, cada vez que a gente vai ouvindo uma informação, a gente vai adequando ela, vai colocando ela em algum lugar. Então, se essa informação confirma uma crença nossa, ela vai ganhando crédito. Se ela não confirma, ela vai ganhando um descrédito. É como se tivessem duas caixinhas e a gente vai botando aquela informação que confirma numa caixinha da coisa boa e a que não confirma na caixinha da coisa ruim. Isso de jeito natural, isso de jeito inconsciente, tá? E tem uma outra coisa que vocês devem ter percebido também, que é um efeito também, ganhou um nome chamado backfire effects, que é conforme as evidências contra alguma coisa que a gente acredita vão se avolumando, a nossa reação é começar a ter um descrédito maior e a acusar. Agora, por exemplo, qualquer acusação contra o Trump nos Estados Unidos é vista como o quê? É uma acusação de campanha, aquilo é mentira, aquilo não é verdade. Tá? A gente tem a tendência, cada vez que passa e vem alguma informação nova para a gente que a gente não gosta, qual é a nossa reação? Muitas vezes a pessoa começa a ficar irritada, muitas vezes começa a dar uma discussão. Chega uma hora que é aquela história que a gente já ouve, né? Quando você não tem argumento, você passa para agressão, né? A discussão sai do argumento e vira uma agressão. Por isso que muitas vezes não dá para discutir em mesa polarizada, né? Essas mesas você fica naquela situação de, ih, caramba, como é que pode isso, né? E tem um assunto que é pior ainda, que é a gente, no nosso processo mental, quando a gente vai montando o nosso raciocínio, vai montando o nosso cenário, o nosso quadro, a gente trabalha primeiro com hipóteses iniciais. Essas hipóteses iniciais, qual é o problema dela? Ela é muito boa para ganhar tempo, porque já vai, você seta um valor e vai atrás dele. O problema é que ela vai se tornando verdade com o tempo. Aquela hipótese inicial, ela começa a se tornar verdade. E você começa a tomar a decisão por conta de uma hipótese inicial que você simplesmente colocou ali para poder ter um parâmetro para onde seguir, né? Vocês veem a questão de memória, por exemplo, como é que memória, muitas vezes, é algo que você manipula, no sentido não que você manipula, mas é facilmente manipulada. Tem um experimento antigo, que é muito interessante, que botaram o pessoal numa sala de cinema, né? E depois fizeram aquela seguinte, vendo um filme lá rapidamente, né, e tal, depois fizeram aquela pergunta:
a que velocidade passava o carro branco Sport quando ele fez a curva e bateu no celeiro? Era, obviamente, uma cena de acidente. Um monte de pessoas começaram 150, 180, teve o garoto do Porsche agora, 156 e tal. Bem, na verdade, não tinha passado em um carro, mas as pessoas, ao ouvir a informação, pegaram aquele valor que foi passado para ela, incorporou como verdade e, pior, algumas pessoas que participaram do experimento, que ele foi feito seguidas vezes, brigaram no sentido de bater o pé que tinha passado um carro branco, sim. Então, vê como é que. Aí vocês devem ter várias histórias de estar conversando com sua esposa, com seu marido e tal, e de repente você está falando de uma coisa que você acha que aconteceu e não aconteceu, ela fala que não aconteceu e você cisma que aconteceu. E minha mulher sabe bem disso, que eu sou teimoso, né? Vocês vão vendo que são situações de memória que você coloca no seu mapa mental para tomar a decisão que muitas vezes nem existem, na verdade, que é esse caso do carro que eu falei agora para vocês. E a gente veio andando, passando dessas crenças arraigadas, passando dessa questão da memória, e a gente vai para a autoestima também. Essa é outra questão muito forte no nosso processo, quando a gente vai tomar uma decisão, é preservar nossa autoestima, né? Então, por exemplo, eu já passei uma situação, por exemplo, muitos e muitos anos atrás, né, de ter um chefe que toda vez que tinha algum projeto que você estava tocando, você falava com ele: pô, aqui tem um risco, tem uma coisa aqui que eu acho que não devia seguir, vamos mudar de caminho. O cara insistia, não, minimizava o problema e você seguia. Quando a coisa dava errado e você ia falar com ele, ele dizia o seguinte: pô, mas você não me avisou, não, eu avisei. Ah, mas você não foi suficientemente enfático e forte na sua argumentação. Você acabou me induzindo ao erro. Eu ficava muito mal com essa história. Mas, com o tempo, eu fui aprendendo que talvez o problema fosse menos eu, que obviamente cometi muitos erros, mas talvez fosse mais ele, que queria preservar sua autoimagem, até porque no Brasil, principalmente, um país muito hierarquizado, ele queria manter sua imagem de quê? De uma pessoa que acerta, o chefe que está sempre pronto, que está sempre acertando. O nosso velho e bom John Wayne, para quem é mais velho, daquele sujeito lá do faroeste que sabe tudo, é bom para caramba. A gente tem um problema, né? A gente, quando... um problema de preservação de autoimagem. A gente tem um problema de autoestima, né? Como é que a gente preserva a nossa autoestima? Como é que a gente preserva a nossa autoimagem? Basicamente, cometendo acertos e não erros. Basicamente, tendo histórias boas para contar e não histórias ruins. Basicamente, tomando boas decisões de investimento, né? Podendo dizer para as pessoas no elevador que comprou Petrobras quando estava subindo e não quando estava caindo, né? Essas são as boas histórias que a gente tem para contar. São essas histórias que reforçam a nossa autoestima. São essas as histórias que a gente gosta de contar. E é por isso que muitas vezes a gente diz o que a gente brinca no mercado, que você compra ação, a ação vai mal, você fica. Mas se você compra um fundo de ação e vai mal, você vende que o gestor tomou a decisão errada. Você não, a ação está no preço errado, ela vai voltar. Agora, se é um fundo, o gestor tomou a decisão errada, porque não foi você que está cometendo o erro. É bem diferente. Então, a necessidade de preservação da nossa autoestima tem a ver com outro fenômeno nosso que é muito conhecido, que é a autoconfiança, o excesso de confiança. O excesso de confiança, ele é uma derivação, ele é da natureza, ele nasce da mesma raiz que nasce o quê? Da mesma raiz. Que raiz, né? Que caule é esse? É a autoestima, é a preservação de imagem, é a necessidade de preservação do ego. Aí vem o excesso de confiança, que nos faz, de um lado, ter muita confiança para tomar uma decisão, obviamente, preciso ter bastante confiança para tomar uma decisão, e, por outro lado, me faz ter problema de admitir que eu errei. Então, eu sou muito confiante quando tomo uma decisão e tenho um problema sério de autoimagem, autoestima, para depois admitir que errei e voltar atrás. E, portanto, muitas vezes eu persisto em quê? Investimentos ruins. Ao invés de admitir que eu errei. Não era a melhor decisão de investimento. E até por isso a brincadeirinha de que, quando é fundo, tudo bem, porque aí foi o fundo que errou, né? E aí vem uma brincadeira que diz que o ego é que nem um filho daqueles nossos filhos super protegidos, né?
que você sempre fala, ele é bonito, ele é lindo, só faz tudo certo, não sei o que e tal, né? Aliás, tem um estudo ótimo, fizeram um estudo bibliográfico, né, sobre aquela época que você não podia, tinha que ficar sempre elogiando o filho, não lembra? O filho era o último colocado, mas tinha medalha também, né? Porque, o primeiro lugar é medalha, o segundo lugar é medalha, até medalha de não sei o que, todo mundo ganhava medalha, que você não podia nunca dizer que ele foi mal, né? Fizeram um estudo bibliográfico e perceberam que só tem evidência em 0,2% dos estudos de que isso realmente preserva o menino, que a pessoa, o menino, a menina ficar bem, que isso realmente traz algum efeito positivo. Tem nenhuma evidência científica de que não dizer para ele que ele fez alguma coisa que não foi muito legal, que não estava muito certo, talvez, na verdade, deve ser até bom para ele perceber que nem sempre ele é um gênio, nem sempre ele é o melhor da turma, né? Aquela história lá em Harvard, né? O pessoal brinca, né? O pessoal, aluno, quando chega em Harvard, ele acha foi desde pequenininho educado para chegar em Harvard, né? Depois ele vai ter, nas primeiras provas, ele vai ter a triste percepção que ele pode estar entre os 50% piores. Então, ele nunca vai ser dos 10% melhores em Harvard, sempre vai estar, em algum momento, no 90% piores, né? Essa questão do excesso de confiança e de transmitir isso para os outros, mostrar para os outros essa autoconfiança, ser visto dessa forma e ser admirado por isso, a gente tem o exemplo do Ike Batista, por exemplo. Era uma pessoa que tinha um excesso de confiança enorme, tanto é que dizia-se, realmente fazia, né? Foi a pessoa que mais ganhou dinheiro com PowerPoint depois do Bill Gates, né? Era uma pessoa que tinha uma confiança que transbordava e trazia muitos negócios, trazia muito investimento, mas também cegava. E se a gente for perceber, para quem leu o livro ou viu o filme, por exemplo, ele só se cercava de quem? Pessoas que falavam a mesma coisa que ele. Ele só se cercava de quem? De pessoas que concordavam com ele, por convicção ou por conveniência. Afinal de contas, ele também pagava bônus muito bons, talvez para atrair as melhores pessoas, talvez para não ter que discutir ou perceber a verdade. Também poderia ser uma maneira de preservação dele, né? Vou me preservar aqui, não tendo que enfrentar a verdade. Para quem conduz projetos, por exemplo, e eu sei que meu amigo Newton já conduziu vários, às vezes a gente tem a ilusão de focalização. Você só vê as informações do projeto que vão a favor da sua tese, que é qual? Vai acabar no prazo e no custo certo com a qualidade que eu quero. Tudo que não é isso, muitas vezes a gente tem dificuldade de ver. E a gente só se livra disso quando tem gente na equipe que possa falar. O que, aliás, é outro problema no Brasil, que, infelizmente, é um país muito hierarquizado, pune muito erro, né? E não incentiva a discordância, né? Na verdade. Então, vocês veem que estar com o pé atrás é sempre bom. Duvidar das nossas crenças é difícil, mas isso tem um custo. Qual é o custo? Autoimagem, autoconfiança. Eu concordo e faz todo sentido, gente, que também, se a gente for pensar na nossa vida, ninguém consegue viver sem ter uma confiança no que faz. Ninguém consegue viver se não acreditar que vai dar certo, com a frase que eu adoro, vai dar certo, né? Porque também você imagina, na pré-história, você sair de casa para caçar um mamute. Pô, com um arco, uma flecha, um tacape. Um mamute daquele tamanho. Pegar uma baleia. Pô, mesmo que seja um grupo, haja confiança, né? Sair de casa também todo dia para matar um dragão, enfrentar esse mercado, não sei o quê. Se você achar que não vai dar certo, já deu errado. É que nem entrar num ringue. Se você achar que vai dar errado, está errado. Então você precisa. Então, qual é o limite? Aonde a autoconfiança, o excesso de confiança, o excesso de otimismo é ruim, né? Esse é o nosso ponto. Como descobrir isso? Como é que a gente descobre? É um trabalho de sofrer de vez em quando, é um trabalho de estar sempre se questionando, é um trabalho que dói, né? Quando a gente fala de crença, por exemplo, falar do day trade. Tem mais estudos que mostram. Tem até um da GV muito bom, que infelizmente não lembro o nome dos autores, que mostra que só 0,3% das pessoas, depois de um ano, ganham dinheiro com day trade. E dinheiro, quando a gente fala, é ganhar R$ 100, R$ 200, tá? Quando a gente fala para ganhar alguma coisa de R$ 1.000, vai para 0,0 alguma coisa. Tem lugar escrito isso para todo lado. Mas as pessoas continuam achando. Eu dou aula em faculdade, em MBA, vejo isso toda semana. Gente que vive de day trade, faz swing, vive, não, diz que vive, né?
vive de swing trade, faz swing trade, não sei o quê. Tem um caso de um aluno que era investidor, tinha uma grana legal, investia. Eu perguntei, ele disse, eu sou melhor do que muito gestor de fundo de ação. Eu falei, pô, legal, como é que você faz? Como me contando, mas que você apura o lucro? Quando eu vendo, eu apuro o lucro. Eu falei, mas quando a ação está perdendo, você não contabiliza a ação pelo preço que ela vai, não? Você só contabiliza quando vende e ganha? Quando a ação está para baixo, você guarda ela na carteira e gestor de fundo não pode fazer isso, né? Tem que botar preço de mercado. Aí eu sou ótimo gestor, né? O Barsi ganha muito dinheiro, mas o Barsi pode vender ação só quando quer, né? Você pode fazer isso, vive de dividendo. Não sei, faz a conta, vê se ele ganha um CD de dividendo por ano. Qualquer dinheiro de qualquer um que tenha 1 bilhão, se ganhar 1% de dividendo, é dinheiro para caramba. E é muito menos que o CDI. Então, como é que é isso? Mas as pessoas vivem, as pessoas continuam acreditando nisso. As pessoas continuam acreditando que é possível ganhar dinheiro fácil. As pessoas continuam não querendo desafiar suas crenças, tá? Caminhando é, aqui para a nossa conclusão, onde a gente vai encontrar agora a questão do investimento aqui, como é que isso fala com o nosso investimento aqui? A questão é a seguinte: a gente, muitas vezes, quando vai tomar as nossas decisões de investimento, a gente está preocupado em quê? Em maximizar o nosso ganho, óbvio, e contar para nós mesmos uma história muito boa. Uma história que nós somos competentes, que nós sabemos fazer. E por isso nos incomoda muito quando a gente ouve alguém do lado dizendo que ganhou mais dinheiro do que nós numa ação. Comprou Petrobras e a gente não, pô, não comprei, eu fiquei no índice Bovespa, devia ter comprado Petrobras, mal sabe ele, podia ter comprado Magazine Luiza também, né? Mas ele fica sempre com o quê? Com sofrimento, tá? Que sofrimento é esse? O sofrimento de ver que a grama do vizinho é sempre mais verde, né? A gente vai tentar fazer mudar essa história. A gente vai, em primeiro momento, a gente vai tentar o quê? Vai ter que estudar. A gente vai tentar ouvir muitas pessoas. Vai tentar ouvir influência, vai ouvir o nosso assessor de investimento, vai ouvir um consultor de investimento, vai ouvir um monte de gente. Mas, geralmente, o que a gente faz muitas vezes? Chega aquele questionário de suitability, você preenche. Não, mas eu quero comprar o fundo tal. Então, você também não quer se conhecer. Eu falei logo no início que o investimento tem duas partes, você e o produto. O produto está dado lá, o produto é igual para todo mundo, você é que é diferente. Aí você tem que fazer um suitability. Aí quando você faz o suitability, você percebe que aquele produto não é para você, mas você quer aquele produto que está rendendo mais. Você quer fazer um suitability, de repente você descobre que você não tem dinheiro para comprar aquele produto. Se você fizer não tem dinheiro para aguentar as possíveis perdas que podem advir daquele produto, né? E muitas vezes é ruim, porque você percebe também, fazendo suitability sério, que de repente você não tem o fluxo de caixa que você acha que tem. Você tem um monte de obrigação para pagar e não deveria estar investindo em coisas que são arriscadas, né? Tudo isso faz parte de chegar numa realidade ruim, uma realidade onde você tem que fazer sacrifícios e você não quer fazer. Tudo isso parte de uma realidade que às vezes você tem que chegar e perceber o seguinte: ó, eu preciso adequar minhas despesas. Ou eu tomei decisões erradas, eu não devia ter comprado isso. Eu não devia ter insistido tanto tempo com esse produto quanto eu insisti nesse produto. Eu deveria ter perguntado mais antes de fazer isso. Eu não deveria ter ido na onda de alguém que simplesmente estava ganhando, porque não é porque alguém tomou um remédio e melhorou que eu vou tomar o mesmo remédio, eu posso ter outra doença. Eu não tenho a mesma doença do cara, que eu vou tomar o mesmo remédio. O que é bom para um não é bom para outro, né? Então, a gente tem que tomar conta do nosso viés de confirmação, que é quando eu acho que Petrobras está bom, Vale está bom, Eletrobras está bom, sabe lá qual Brás vai estar boa, ou hoje em dia até as ex-Brás, às vezes tem que tomar cuidado. Nessa situação, primeiro eu tenho que tomar cuidado com o meu viés de confirmação. Eu tenho que tomar cuidado com aquele choice supportive bias, está o tempo todo tentando encontrar elementos que confirmem o que eu acho. Eu tenho que me abrir, deixar aquele backfire state effect, que é chegar e vai crescendo um caldo, você ficando revoltado com as evidências contra a sua crença, também tentar controlar isso. Você tem que se conhecer. E aí a gente vai para a jornada, que é a jornada de quem? É a jornada do investidor que será consciente.
O investidor consciente vai ser qual? É aquele cara que, primeira coisa, e aí a gente tem lá no final, a gente tem uns 7 passinhos ali, mas a primeira coisa é, você tem que se questionar o tempo todo. E para você se questionar, faz muito sentido que você estude, que você queira ouvir opiniões e que você procure opiniões discordantes. Faz muito sentido que, se você não entendeu alguma coisa, não invista. Se tem alguma coisa que pode ser boa, mas você não entendeu, foge dela. Você não precisa investir naquilo agora, ainda mais num país que tem uma taxa real de juros de 4, 5% ao ano, você não precisa correr para fazer um investimento para ganhar dinheiro. Se não fizer nada, você já ganha. Então, a primeira coisa é sempre se questiona: será que eu preciso disso? Se você vai viajar para a Disney, o que importa se a Petrobras está subindo ou caído? O que importa se hoje Casa Bahia subiu 30%? O que importa? O que importa é que eu tenho que saber o seguinte: eu preciso de dólar. Meu objetivo de investimento para uma viagem é dólar. Então, não importa se a bolsa subiu, caiu, se o IFIX subiu, se o IFIX caiu, não importa day trade, eu tenho que ter dólar. Tá? Então, qual é o seu objetivo? Se questione. Qual é o seu apetite a risco? Quanto você dorme tranquilo com o seu investimento? Tá? Aí, indicações e recomendações. Sempre cheque. Peça mais uma fonte. Estude um pouco. Sempre tenha em mente que quem está lhe aconselhando, se é um vendedor, está conflitado, que ele tem uma comissão. Nada contra. Peça para ele ser explícito e peça para ele mostrar os fundamentos. Não acredite de barato nisso. Tá? Ouça com atenção. Isso é muito difícil, gente, porque, mais uma vez, como a gente já tem uma opção, eu quero, por exemplo, um fundo que é o famosão lá do Stuberg, do verde. O cara quer o verde. O cara quer SPX. Calma. Outros argumentos. Veja, monte um cenário, pense, se questione. É aquilo que você precisa mesmo? Busque informação divergente. Isso é importante. Procure pessoas que pensam diferente que você. Procure evidências que vão contra o que você pensa antes de investir. O investimento não é corrida de 100 metros, investimento é maratona. Investimento, se a gente for pensar no dia a dia, se você consegue guardar X% do seu salário, é muito mais do que vai render qualquer coisa. Se você, durante a sua vida, conseguir economizar todo mês 10% do seu salário, você vai guardar muito mais dinheiro do que qualquer juro. Então, a primeira coisa é: ouça opiniões contrárias. Você não tem tempo. Na dúvida, deixa conservador. Construa uma crença bem fundamentada. Tá? Diversificação. Diversificação é um sinônimo de humildade. Por quê? Porque você compra um monte de coisa. Vários ativos. Uns vão subir, outros vão cair. É humildade. Você não sabe qual subir e qual vai cair. Compra uma cesta diversificada. Compra um índice, você gosta de estratégia passiva, vou comprar só passivo? Não. Você pode comprar uma parte, um fundo indexado, um ETF, uma partezinha mais ativa, mas compre ativos, se diversifica. Ninguém sabe o dia de amanhã. Alguém achava que o dólar ia chegar a 5,18 de uma hora para outra, como chegou, sair de 4,80 para 5,18, mas chegou. Aliás, o mundo está cada dia, mas eu sou de uma época que a gente ouvia falar em Guerra Fria, a gente nunca ouvia falar em conflitos abertos como Ucrânia ou Israel, agora ali na Israel, lá com o Irã e tal, e agora a gente vive nesse mundo. A gente vê decisões hoje, ali na Ucrânia, de vez em quando parece que até ameaças de, pode ser que uma bomba nuclear, num mundo tão inconstante, tão policrise como está, investir correndo não faz sentido, né? A sexta dica é desapega. Decisões ruins têm que ser avaliadas em relação aos seus objetivos. Passou um tempo, eles não foram alcançados, talvez esteja na hora de você desapegar e vender. Às vezes é muito melhor reconhecer um prejuízo e realizá-lo do que ficar com aquele papel que vai puxando a sua carteira para baixo. É ruim, é. Dá aquela sensação de que fiz besteira, o arrependimento dói, o arrependimento é uma das coisas que mais deteriora a autoimagem, gente. É terrível. O arrependimento, você fica aquela sensação de que é uma besta, né? Você chega assim em casa, aí, mas para que você comprou isso? Você não tem o que responder, você fica quieto. Aliás,
você talvez entre numa questão de backfire effect e fique assim, mas o que você tem a ver com isso, né? Que é a pior coisa, né? Bem, da nossa listinha aqui, a coisa também que é humildade, por isso que o nome desse nosso evento é Investir com Humildade, não sei, tenta dizer que sabe tudo, não tenta fingir que sabe tudo, até a sensação de que sabe tudo, né? Li um monte de coisa, ouvi um monte de gente, tal, mas o não sei continua, porque investir é incerteza. Investir futuro é incerto. Quando a gente fala de risco, risco nada mais é do que uma tentativa de quantificar incerteza, volatilidade, risco, desvio padrão, nada mais é do que medida para tentar medir uma variação de alguma coisa que está variando é porque é incerto. Então, o não sei faz parte. Por isso, quando você faz uma alocação, é preciso sempre ter pedaço em coisas que são seguras, que vão balançar menos, e uma parte menor em coisas que são mais variáveis, mais voláteis. No meio do caminho tem algumas coisas com alguma pimenta que você pode preencher. Mas tome cuidado, porque o mundo é incerto. Então, é importante ter isso. Diversificar, falar não sei, é humildade, tá? Desapegar é a humildade de que errou, tá? E para terminar, minha gente, a gente fica só aqui, ó. Se questione sempre, não a todo momento, tá? Não invista no que você não entende. Tenha atenção genuína para ouvir o que estão falando, tá? Busque sempre o contraditório, por mais que isso doa. Busque sempre o contraditório, tá? Diversifique sempre. Diversificar é humildade, tá? Desapega, tá? E fala não sei. Se você fizer isso sempre, quando estiver investindo, no meio do seu processo de investimento, que o investimento, como eu falei no início, ele é um processo, tá? Por isso é algo vivo. Você faz um cenário, aloca, executa, dá um resultado, reavalia, rebalanceia, olha para a sua vida, repensa seus objetivos, seu apetite a risco, investe, avalia, rebalanceia, é vivo. Portanto, ele vai estar sujeito o tempo todo a erros, vai estar sujeito o tempo todo a desafiar nossas verdades. A gente tem que estar preparado para isso. Mas, minha gente, esse é o caminho. Falei direto aqui, nem deixei vocês falarem, já que eu falo muito rápido, mas esse é o nosso final. O investimento, na verdade, de sucesso ou de fracasso, não tem a ver com produto. Ele tem a ver com atingir ou não seus objetivos. Então, a coisa mais importante é traçar seus objetivos. Traçar seus objetivos, fazer os sacrifícios necessários para atingi-los. Monitorar e estar sempre disposto a falar. Fiz besteira, tenho que fazer de novo, está na hora de eu mudar. Ouvir o contraditório ajuda a errar menos, que a gente sempre vai errar. Sempre vai errar. É isso, minha gente, que eu tinha para falar aqui. Me estendi um pouco mais do que eu queria, mas era isso aqui, tentando dar esse pano de fundo aqui. Ficamos aqui aí, temos aqui, se vocês quiserem, aqui alguns minutinhos para a gente trocar figurinha. Eu falei de investimento sem falar de rentabilidade, nada disso. Olha que maravilha, viu? Ninguém ficou aqui ouvindo falar de macroeconomia, de renda fixa, nada disso. Há alguma questão que vocês queiram conversar, abordar, que a gente possa discutir? Como eu falei, a nosso ponto aqui são reflexões e não certezas. Gostei Boa muito, noite, Ozon, dessa professor André. ideia, Opa, pode ir. ideia que você colocou. Oh, desculpa, André. Pode falar. Não, pode falar. Eu só queria só pontuar rapidinho. Pode falar. Não, obrigado. Meu apontamento também é rápido. Primeiro, parabenizar você pela iniciativa. Ficou muito legal a dinâmica aí, ficou diferente, saiu do padrão que a gente está acostumado a assistir, né? Eu gostei muito desse insight que você colocou aí de que humildade é diversificar. Eu não tinha pensado a diversificação sobre essa perspectiva, né? Né? A gente tem que lidar Obrigado. com a nossa limitação de conhecimento de tudo, principalmente no mundo dos investimentos, mesmo para quem estuda isso, e reconhecer que a diversificação é esse ato de reconhecer a nossa ignorância, né? Reconhecer que a gente não sabe de tudo e que é melhor, então,
independente do objetivo, ter esse princípio da diversificação Verdade. como um gesto de reconhecimento da nossa ignorância, né? Muito legal esse apontamento seu. E Ah, parabéns legal. pela Obrigado, apresentação também, foi Bressan. muito bom. Obrigado mesmo, super obrigado. Não, só pontuar aquela pesquisa lá que você falou, Hudson, viver de day trade é do Bruno Giovanetti e do Fernando Schack. Título Isso, do obrigado, André, obrigado. Eu É esqueci de possível anotar viver o de nome day deles trade aqui, em um pecado ações. isso, obrigado. E é um paper bem interessante de ler, facinho de ler, não é muito pesado a leitura, é com algumas evidências estatísticas, então abre bem para entender bem, ler bem o paper sem muita complicação. Acho que eles lançaram um livro, não foi, André? Eu acho, né? Eles lançaram um livro, acho que provavelmente o Schack lançaram um livro, mas eu acho que é um livro de finanças só, né? Não é um livro focado Ah, não, acho que é focado em alocação Mas eu acho que o também. estudo deles está lá, acho que faz parte do livro, eu acho. Faz parte de um capítulo do livro, é isso aí. Acho que é um capítulo do livro. Então, eu vou comprar esse Uhum. livro. Eu acho essa maravilhosa, né? Acho que esse pessoal que diz que vive de day trade, realmente, esses realmente têm conseguiram É o criar que uma você realidade falou, né? paralela, Todo mundo só realmente. vê os ganhos, né? Os prejuízos É. ninguém quer ver, ninguém quer mostrar. Né, você sabe que o que eu costumo falar para os meus alunos, quando vem com esse negócio do day trade, eu digo assim: tá bom, você acha que dá para viver de day trade assim fácil, né? Então vamos pensar o seguinte: por que que aquele sujeito que trabalha lá no Itaú, no Bradesco, no Santander, fazendo day trade, por que ele continua recebendo salário? Por que que ele não sai de lá e monta uma empresa própria e vai ficar rico? Por que que vai ficar ganhando dinheiro para os outros se é tão fácil assim? O cara está fazendo isso há 20 anos e continua empregado, você acha que é fácil? Não é fácil, Todo né? mundo acha que é Então, tranquilo, né? Ficar em casa operando na frente do computador. Envolve todos esses viés de comportamento que é um autoconhecimento. Se você conseguir controlar suas perdas, é um bom autoconhecimento, viu? É um né? bom aprendizado. Não, as perdas trazem aprendizado. O problema é o cara admitir que ele errou, e não foi o mercado que está irracional, né? É, Porque você sabe que esse negócio que eu falei, o preço, às vezes quando está perdendo é que o preço está errado, né? mas Mas perda é alguém uma coisa gostaria de legal falar? porque trabalha bastante Fala. essa questão de desapego, né? Então, essa humildade, você reconhecer que errou, né? É um bom aprendizado. Perder é um bom aprendizado, viu? É. É que a gente tem dificuldade, né? Mas é que nem andar de bicicleta, né? Ninguém aprende a andar sem cair, né? O problema é que o investimento, se o cara de pegar uma bicicleta muito alta, às vezes é difícil recuperar o tombo, né? Afinal, é um bom aprendizado também. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa, trocar um pouco de figurinha aqui? Bem, então, já que todo mundo está tranquilo e satisfeito, eu espero que tenha sido legal. A gente pretende fazer outros, a gente não tem periodicidade ainda e tal, mas nossa ideia aqui, na verdade, é criar reflexão, é criar um lugar para discutir de maneira livre, tranquila, trazer uma reflexão, pensar um pouco fora desse nosso padrãozão de ganhar mais, ganhar mais, ganhar mais. O foco do investimento é o investidor, não é o produto. Esse é o nosso ponto, tá? E a gente vai fazer outros aqui, vamos tentar trazer alguns insights. Se vocês tiverem sugestões de tema, podem mandar, tá? Super agradece os temas aqui para a gente fazer outros, tá? Obrigado pela presença de todos, obrigado por vocês estarem aqui, obrigado aqui por ajudar também, como a gente já tem, a gente vai pegar toda a verba, toda a verba, né? Toda a receita aqui vai passar lá para o estudo do câncer e tal, então também obrigado, acho que é uma iniciativa legal, não? Sim, contribuição é pequena, mas, como eu digo, pequena, mas de coração, né? E a gente ainda faz um negócio que dá meu ponto de vista legal, que é conversar, que é refletir, que é ter esse momento de aprender junto. Tá bom? É Então a vamos luz, lá, Obrigado, parabéns então. mais uma obrigado. vez. Boa Muito noite, obrigado. gente. Obrigado. Tchau, Boa noite, tchau. Obrigado, pessoal. tchau, tchau a Boa noite a todos. todos, Obrigado, Tchau, valeu. gente. tchau. Tchau, tchau.